representa esse nosso sistema através de analisar a resposta de um sistema, né, dada a sua função transferência, através aí de polos e zeros que está contido na nossa função de transferência. Antes de a gente falar nisso, é importante verificar, né, e entender o que é uma estabilidade de um sistema. Então a estabilidade, na verdade, ela representa, dada um impulso na entrada, como que é o comportamento de nossa saída. Se ela vai retornar a um ponto ou se ela vai tender à instabilidade. De forma mecânica, nós podemos ver isso, né, nesse nosso exemplo, onde eu pego e dou um impulso na minha esfera, e nesse caso, como eu dei um impulso, eu verifico se ela retorna à origem, né, ao zero. Caso isso não aconteça, né, como é mostrado na figura B, se eu der um impulso, ela não vai voltar à origem, então eu poderia dizer que esse meu sistema é um sistema instável. O sistema pode ser dito estável para toda entrada limitada, você ter aí a sua saída também limitada. Para a gente poder verificar a estabilidade e o comportamento do sistema, a função transferência, se nós pegarmos o polinômio que está no numerador e no denominador da nossa função transferência, nós podemos verificar através dos chamados polos e zeros. Então, normalmente eu tenho aqui no meu numerador a representação dos zeros e no meu denominador a representação dos polos. E aí também tem as constantes, né, que é referência ao ganho do nosso sistema. Então, nosso sistema ele pode ser representado com polos e zeros, tanto para números reais como números complexos. Em geral, nós temos nosso sistema representado pelo sigma, com a parte real dos polos, e o J-ômega representando a parte complexa dos polos e zeros. A estabilidade do nosso sistema ela pode ser analisada através de um diagrama de polos e zeros, também chamado de plano S, onde eu tenho o semiplano da esquerda e o semiplano da direita, onde eu posso ter tanto números reais como conjugado complexo. E através da análise desse sistema podemos verificar a estabilidade, né, do nosso sistema em geral. Em geral, a estabilidade do meu sistema ela é dada pela representação dos polos no meu plano S. No primeiro caso, nós vemos aí a resposta ao degrau de um sistema, onde ele estabiliza em 1, dado esse degrau na entrada do sistema. E aí eu tenho um sistema estável. Já no segundo caso, onde eu tenho a representação do meu polo no semiplano direito, perceba que existe a instabilidade do sistema, onde o polo nesse local faz com que o meu sistema cresça de forma exponencial indefinidamente. Aqui eu tenho um exemplo aí de polos complexos, né, conjugados, dado o impulso na entrada. Então perceba no primeiro caso, onde eu tenho os polos deslocados do eixo complexo, onde eu tenho um amortecimento nesse caso, e aí eu consigo inicialmente verificar a oscilação e depois a tendência do meu sistema tendendo a zero. Quando eu tenho os polos conjugados, né, sobre o eixo J-ômega, eu não tenho amortecimento, então a tendência é eu ter um sistema oscilante permanentemente. E aí um caso extremo, né, e ruim no exemplo prático, seria os meus polos sempre à direita. Nesse caso aí o conjugado complexo, perceba que ele tem a oscilação do sistema, só que essa oscilação ela não tende a zero. Com isso eu tenho uma instabilidade no meu sistema que tende aí à destruição do próprio sistema. Esse assunto ele é melhor abordado, né, que nós vamos estar vendo, ele é dado no capítulo 4 do livro do Norman Nice, tá? Onde a gente faz a análise do domínio do tempo de sistemas de primeira e segunda ordem.
E eu estou colocando aqui para vocês a análise desse sistema da aula do professor Wagner, lá da Universidade Federal do ABC, para que a gente possa verificar e acompanhar essas análises, né, de sistemas de primeira e segunda ordem. Então eu vou pedir para vocês assistirem, tá? E no final a gente possa fazer alguns exercícios propostos para verificar a análise de alguns dos sistemas. Então estou deixando aqui esse exercício. Tem o exercício 1, no qual eu peço para que vocês verificarem quais são os polos e os zeros dessas funções transferências. O item 2, quais são as funções de transferências do sistema de polos e zeros. Então, determinar e montar a equação transferência dados polos e zeros. E o terceiro aqui, para a gente poder esboçar um diagrama de polos e zeros a partir dos valores dados. Vamos então assistir a aula do professor Wagner, referente ao capítulo 4 do Normalize. Essa é a aula sobre análise no domínio do tempo, e a gente vai analisar principalmente sistemas de primeira ordem e de segunda ordem, que são os mais comuns de a gente encontrar por aí. Esse material está no NISE, nas seções 4.3 a 4.8. Os objetivos dessa aula é ensinar as características básicas de sistema de primeira e de segunda ordem. O de primeira ordem, principalmente, a gente vai ensinar a constante de tempo, tempo de subida e acomodação, e o de segunda ordem, os diferentes graus de amortecimento da resposta. E a gente também vai ensinar quais são os efeitos dos polos e dos zeros na resposta. Bom, então primeiro a gente vai começar com o sistema de primeira ordem, principalmente mostrar a constante de tempo e o que acarreta, né, essa informação no sistema de primeira ordem. E depois a gente vai passar pelo de segunda ordem, que é um sistema muito mais versátil, muito mais diferente em termos de comportamento. E é um sistema que está sempre funcionando em função da frequência natural e da razão de amortecimento. E a gente vai poder ter principalmente 4 tipos de resposta diferentes: a não amortecida, subamortecida, criticamente amortecida e superamortecida. Depois a gente vai ver quais são os efeitos dos polos adicionais na resposta. Vamos supor que você tem um sistema de terceira ordem, certo? Qual é o efeito de ter um polo a mais do que o de segunda ordem, por exemplo. E depois quais são os efeitos dos zeros na resposta. Bom, muitos sistemas práticos, como eu falei, podem ser classificados em primeira e segunda ordem. Então é muito comum você encontrar esse tipo de sistema por aí. E por isso que é importante você conhecer quais são as possíveis respostas que você pode ter deles, certo? Bom, o sistema típico de segunda ordem, como eu já mostrei para vocês várias vezes, é o sistema massa-mola-amortecedor, certo? Você tem a segunda derivada da posição, então é um sistema de segunda ordem. Você tem também o sistema RLC, certo? Um circuitinho, em que você tem a segunda derivada da carga nos componentes, certo? Uma variação que poderia ser de primeira ordem do lado mecânico seria uma mola e amortecedor. Então, se você aplica uma força aqui, você vai ter um comportamento bem típico de primeira ordem, e você vê que a equação diferencial tem só uma derivada de x. A mesma coisa acontecendo quando você tem um sistema RC. É importante para os alunos saberem também que os polos e zeros do sistema vão ditar as características da resposta natural dele. Resposta natural é aquela resposta que independe da entrada, é inerente do próprio sistema, certo? E a gente está vendo agora sistemas de primeira e segunda ordem. A gente vai ver como é que eles se comportam de acordo com os parâmetros dele. E se eu modificar ele colocando algum polo e algum zero adicional, é importante saber também quando eu posso ignorar os polos e os zeros. Vão ter algumas ocasiões em que eu vou poder ignorar, e o que eu já conhecia do meu sistema original vai prevalecer. Isso é uma importante simplificação, porque vai me permitir quantificar, nem que seja aproximadamente, a resposta característica do sistema por um sistema de uma ordem mais baixa, ou seja, um sistema menos complexo. A gente tem um exemplozinho aqui, então, em que eu vou ter uma entrada integral. A nossa saída x aqui vai ser o quê? A entrada integral, certo? Vezes a função de transferência. Esse aqui é um sistema de terceira ordem. Porque eu tenho o quê? Eu tenho um polinômio de segunda ordem no denominador,
vezes algum outro polo. Então esse sistema aqui tem 3 polos, é um sistema de terceira ordem. E aqui tem um polo aqui em cima, um zero aqui em cima, certo? Um S menos Z1. E nesse caso aqui, se o Z1 for aproximadamente igual a P3, eu consigo cancelar os dois, certo? Então isso é meio matematicamente intuitivo, porque eu vou ter um numerador e denominador que eu vou poder cortar. Mas a gente vai ver também o que isso significa do ponto de vista do sistema. A gente sabe também que pegando esse sistema aqui, eu posso quebrar ele em frações parciais, certo? Então, eu vou pegar todos os polos aqui e cada um deles vai ter uma fração parcial somando com outra. Então vai ter o S, que tem a ver com a entrada integral. S menos P1 e S menos P2 tem a ver com o meu sistema de segunda ordem aqui, certo? Que está sendo multiplicado por um outro polo, P3, e que vai ter o seu próprio termo de expansão em fração parcial. Considerando que o P1, P2 e P3 são menores que zero, e o P3 for muito menor do que o P1 e P2, a gente vai ver o porquê, eu vou poder desprezar esse termo da fração parcial. Tá? É como se eu estivesse ignorando esse polozinho aqui. Bom, primeiramente vamos ver sistemas de primeira ordem. E essa aqui seria uma forma geral para a representação dele. Seria um sistema que tem uma função de transferência que tem mais ou menos esse formato. A sobre S mais A. Esse aqui, com essa função de transferência, se eu colocar alguma entrada aqui, ele vai tender a ter uma saída na mesma magnitude do que o R de S. Certo? Isso aqui vai ter um sistema que é um ganho unitário. A gente vai ver depois o que isso significa. Nesse caso aqui, a gente gosta também de colocar no plano S, certo? Que tem a parte real e a parte imaginária do meu polo. É interessante eu plotar nesse plano onde que está o nosso polo. Então o nosso polo vai estar no menos A. Só real, certo? Não é nada, não tem nada no eixo imaginário. Não é um número complexo, é um número completamente real. Então, colocando uma entrada integral, a resposta dele vai ser mais ou menos esse formato. Eu tenho aqui a nossa saída, que é a nossa função de transferência vezes a nossa entrada, 1 sobre S. E separando isso aqui em frações parciais e tomando a transformada inversa de Laplace, eu vou ter 1, que tem a ver com 1 sobre S transformado em frações parciais e depois tomando a transformada inversa, menos e elevado a menos AT. Certo? Então essa aqui é a parte forçada, essa aqui é a parte natural da minha resposta. A gente pode ver aqui que esse e elevado a menos AT, a gente vai considerar que esse A é 1 sobre a constante de tempo. Certo? Então esse 1 sobre a constante de tempo vai ser também a inclinação inicial da nossa exponencial, certo? Da nossa funçãozinha. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que nosso sistema aqui tem um único parâmetro, que é o A, e esse aqui vai ser o inverso da constante de tempo. Tá? Então, uma outra maneira de você ver o significado físico dessa constante de tempo seria qual que é o parâmetro que vai me dar um instante de tempo em que ele vai estar 63% do valor final. Certo? Isso aqui seria o quê? Quando o meu tempo está 1 sobre A. Certo? Seria a nossa constante de tempo. Eu também vou ter duas características principais do sistema que são importantes da gente conhecer. Um é o tempo de subida, TR, R de rise. Isso significa qual que é o tempo que vai demorar para ele passar desde 10% do meu valor final até 90% do meu valor final. Essa é uma das definições que o pessoal dá para tempo de subida. E outro é o TS, que seria o nosso tempo de acomodação, S de settling. Então vai ser qual é o tempo que vai demorar para, desde que ele começa a caminhar em direção ao valor final, até chegar a uma certa porcentagem do meu valor final. Tá? Então, geralmente, a gente considera que o tempo de acomodação é o tempo que leva para atingir e se manter a 2% do valor final. Certo? Isso aqui, se a gente fizer considerar a nossa constante de tempo, 1 sobre A, certo? A gente tem a nossa
nossa função de transferência vezes a nossa entrada, eu sei que a nossa função de transferência vai dar esse tempo de decaimento, porque essa é a parte natural da minha resposta, e elevado a menos AT. Certo? Então, se eu pegar essa função aqui da minha saída no tempo e for procurar qual que é o tempo em que isso aqui vai chegar a 98% do valor final e não vai sair mais, eu vou chegar na expressão que o TS, o tempo de acomodação, vai ser igual a 4 sobre A. Voltando aqui para a constante de tempo, a gente viu que quando eu tenho o tempo chegando na constante 1 sobre A, é o tempo que vai ter um decaimento para 37%, ou seja, ele saiu do inicial e chegou a 63% do valor final. Ou então, o tempo que demorou para ter um decaimento a 37%. Isso aqui é importante porque isso mede a velocidade da nossa resposta do sistema. Um termo importante da gente conhecer é a frequência exponencial, que é o valor A. Tá? Isso aqui vai aparecer também até em sistema de segunda ordem. Então, o valor que está multiplicando o t na exponencial é o que a gente chama de frequência exponencial. Não é uma frequência no sentido senoidal que a gente conhece, certo? Qual o período em que ele demora para passar por um ciclo, certo? Isso aqui tem a ver mais com o quão rápido o seu sistema chega na resposta final. Então, a frequência exponencial tem a ver também com a velocidade de resposta, que tem a ver com a constante de tempo. A outra característica que a gente viu é tempo de subida, o TR. Então, isso aqui, como eu já falei para vocês, é de 0,1 a 0,9 do valor final. Usando a nossa fórmula que a gente deduziu, o tempo de subida vai ser 2,31 sobre A menos 0,11 sobre A. Certo? O que é isso? Como eu calcularia para ter a minha resposta de 0,1 até 0,9. Certo? Ou seja, o tempo que demora para chegar a 0,9 do valor final menos o tempo que demora para chegar a 0,1. Então isso aqui vai dar 2,2 sobre A. Tá? Então, essa aqui seriam as nossas expressões para achar o tempo de subida e o tempo de acomodação para um sistema. E um sistema de primeira ordem eu só preciso de um único parâmetro conhecido, certo? Que seria o A. Certo? Bom, como é que agora, caso eu tenha, por exemplo, meu sistema de primeira ordem sendo medido experimentalmente, como é que eu acho os parâmetros desse sistema? Assumindo que eu tenho acesso apenas à entrada e à saída. Certo? É um sistema com uma caixa fechada, eu coloco uma entrada conhecida e vejo qual é a saída. De uma forma geral, eu posso assumir que a minha função de transferência vai ser alguma constante sobre S mais A. E se eu fizer considerar uma entrada integral, certo? A resposta seria K sobre A dividido por S menos K sobre A dividido por S mais A. Isso aqui, fazendo a transformada inversa de Laplace, eu vou ter K sobre A menos K sobre A vezes E elevado a menos AT. Certo? Então, eu posso medir a constante de tempo, olhando no gráfico. Certo? Eu posso ver tanto quanto tempo demorou para o valor chegar a 98% do final. Aí eu tenho o tempo de acomodação. Então, tendo tempo de acomodação, eu igualo 4 sobre A, calculo A. Ou então eu vejo qual que é a diferença de tempo entre 10% e 90% do meu valor final. Isso aqui vai ser igual a 2,2 sobre A. E eu calculo A. Certo? E aí eu também vejo qual que é o valor final. Certo? O valor em regime permanente. Quando o tempo está indo para o infinito, qual o valor que ele está tentando se aproximar? Esse valor vai me dar qual que seria esse termo aqui, certo? Seria igual a K sobre A. Se eu conheço A, eu calculo K a partir disso aí. Agora, sistemas de segunda ordem. A forma geral dele, considerando uma caixinha, certo? Com a função de transferência G de S, com uma entrada R de S e uma saída C de S, a minha função de transferência G de S vai ser igual a B sobre S quadrado mais AS mais B. Certo? Sistema de segunda ordem, como a gente já sabe, vai ter dois polos. Então vou ter um S quadrado e alguma outra expressão, ou alguma coisa multiplicando S. O A pode ser zero também. E somando alguma coisa em B. O B também pode ser zero, dependendo do caso. Ok? Então,
esse mesmo formato aqui, que seria o formato de uma função de transferência que, caso eu colocasse um degrau unitário aqui, as saídas também, o valor final seria unitário, seria esse formato, com o b no numerador e esse polinômio de segundo grau no denominador, certo? Observando sistemas físicos, você pode chegar à conclusão que essa equação, esse polinômio de segundo grau aqui embaixo, na verdade, todos os dois parâmetros a e b pode ter uma interpretação diferente também, certo? O b pode ser simplesmente o ômega n ao quadrado. O ômega n é a frequência natural do sistema. Um sistema de segunda ordem mecânico, um exemplo dele seria o sistema massa-mola-amortecedor, certo? Então a frequência natural seria qual frequência que o meu sistema naturalmente ele entraria em oscilação, certo? Se eu der um peteleco no meu sistema mecânico, ele vai oscilar em torno de qual frequência, certo? Essa seria a frequência natural do meu sistema. E também, se por exemplo é um sistema massa-mola-amortecedor, eu tenho também amortecimento, certo? Quanto que ele está perdendo de energia durante os ciclos de oscilação, durante o movimento, certo? Então, o meu A seria equivalente ao 2 vezes a razão de amortecimento zeta, vezes frequência natural ômega n. Tá? Essa razão de amortecimento aqui vai me dar qual que é o tipo de sistema que eu tenho, qual o tipo de resposta que meu sistema de segunda ordem está mostrando para mim. Então, a gente enxerga primeiro pelos polos qual que seria o comportamento do sistema. Então, vendo o polinômio de segundo grau que eu tenho aqui nos meus polos, por Bhaskara, eu posso dizer que os meus polos S1 e S2 vai ser igual ao quê? Menos zeta ômega n, mais menos ômega n raiz quadrada de zeta ao quadrado menos 1. O que é importante a gente perceber aqui é que, dependendo do valor de zeta, eu vou poder ter o quê? Raiz quadrada de um número negativo também, certo? Então, o meu polo pode ser complexo. Se eu não tiver amortecimento, o que vai acontecer? Eu só vou ter um polo não complexo, um polo imaginário. E se essa raiz quadrada aqui for positiva, vai ser simplesmente um polo real. Então, todas essas 4 possibilidades, eu vou ter um comportamento diferente do meu sistema. Tá, ok? Então, vamos ver um por um aqui. Se meu zeta for 0, eu vou chamar ele de um sistema não amortecido, certo? Se ele for maior do que 1, se a minha razão de amortecimento for maior do que 1, eu vou dizer que o quê? Que os meus polos aqui vão ser reais e distintos, então ele vai ser superamortecido, certo? Se o meu sistema tiver um zeta igual a 1, eu vou ter polos reais e múltiplos. O que significa aqui zeta igual a 1? Isso aqui vai ser 0. Então não vou ter mais menos. Eu vou ter polo real, porque vai ser o zeta vezes ômega n, menos zeta vezes ômega n, mas não vai ser mais menos nada, vai ser mais menos 0. Então S1 e S2 vão ser iguais, ou seja, eu vou ter um polo real múltiplo de 2. Certo? Então, nesse caso, a gente fala que ele é criticamente amortecido. Agora, no caso em que o zeta é menor do que 1, eu vou ter como polos complexos conjugados. Esse aqui é o meu sistema subamortecido. Aqui a gente pode ver aqui quais são as respostas a um degrau em cada uma dessas possibilidades. No caso de um sistema em que não é amortecido, o zeta vai ser igual a 0, certo? Não vou ter nada de amortecimento mesmo. Então, o sistema vai ter como resposta, se eu der um peteleco nele, certo? Vai ser só uma mola com uma massa, por exemplo. Não vai ter nenhuma perda de energia. Então ele vai ficar oscilando na frequência natural indefinidamente. Não vai ter nenhum amortecimento, nenhuma perda de energia ao longo do tempo, certo? Um outro sistema, se eu aumentar um pouquinho mais o meu amortecimento, minha razão de amortecimento zeta vai estar entre 0 e 1. Esse aqui a gente chama de subamortecido. Então o meu sistema vai oscilar também, mas ele vai perder energia durante o movimento. Então ele não vai oscilar indefinidamente, ele vai perder amplitude na oscilação até que ele chega no valor final, constante. Aumentando o zeta um pouquinho mais, com zeta igual a 1, eu tenho um sistema criticamente amortecido, certo? Então vou ter uma resposta criticamente amortecida
que significa uma resposta em que o meu sistema não vai oscilar nada, certo? Ele vai simplesmente subir até chegar no 1, não vai chegar a um valor acima de 1 e vai ficar no valor final, que nesse caso aqui é 1. Eu também posso aumentar mais ainda, vai ser super amortecido, mas o sistema vai ficar mais lento, vai ficar tão amortecido que ele vai demorar mais para chegar no meu valor final. Bom, agora vamos ver um por um quais são os tipos de resposta. Primeiro, resposta não amortecida, quando zeta é igual a zero. Quando zeta é igual a zero, eu não vou ter, o meu A vai ser igual a zero, certo? Então, 2 vezes ômega n vezes zeta vezes s, não vai ter nada lá, certo? Vai ser tudo zero. Se o meu zeta é igual a zero, vai sumir esse termo aqui. Então vai ficar só s quadrado mais ômega n ao quadrado. Então, se eu for ver aqui qual que seria os polos desse sistema, seria o quê? S quadrado mais ômega n ao quadrado igual a zero. Ou seja, s vai ser a raiz quadrada de menos ômega n ao quadrado. Então eu vou ter um número imaginário aí, certo? Então eu vou ter raízes aqui dessa equação aqui, desse polinômio, vai ser conjugado, certo? Complexo conjugado, mas vai ser imaginário. Tudo imaginário. Então, a parte positiva aqui, imaginária, vai ser j ômega n, e o outro polo vai ser menos j ômega n. Isso aqui, se eu fizer a transformada inversa de Laplace, eu vou ter uma resposta c no tempo igual a alguma amplitude vezes uma senoide. Isso aqui vai ser completamente não amortecido. Vai ser uma senoide que vai ter uma amplitude contínua. O outro caso aqui seria a resposta superamortecida, quando o meu zeta é maior do que 1, e eu vou ter aqui um sistema com todos os termos aqui nos polos. Nesse caso eu vou ter polos reais distintos e a minha resposta vai ser exponencial. Se eu pegar a transformada inversa do meu C de S, eu vou pegar vai ter uma forma mais ou menos assim. Constante vezes exponencial, elevado a menos sigma 1t, mais alguma constante vezes uma outra exponencial, elevado a menos sigma 2t. Nesse caso aqui, o sigma 1 e o sigma 2 são os polos reais, distintos, e é isso aqui que a gente vai ter aqui. Sigma 1 e sigma 2 vai ser... o sigma 1 vai ser menos zeta ômega n menos ômega n vezes raiz quadrada de zeta quadrado menos 1. E o menos sigma 2 vai ser menos zeta ômega n mais ômega n raiz quadrada de zeta quadrado menos 1. Então vai ser o quê? A parte real, menos zeta ômega n, mais menos aquela outra segunda parte que poderia ter algum número imaginário. Nesse caso, não tem, porque o zeta é maior do que 1. Um outro tipo de resposta, baixando um pouquinho mais o amortecimento, vai ser a resposta criticamente amortecida. Nesse caso, o meu zeta vai ser igual a 1. Nesse caso, a gente vai ter também polos reais múltiplos, certo? Se vocês lembrarem, quando eu tenho zeta igual a 1, eu vou ter só a mesma parte real, e o mais menos ômega n vezes raiz de cima ao quadrado menos 1 vai ser igual a zero. Então vai ser simplesmente menos zeta ômega n. Ou seja, vai ser um polo real múltiplo, 2 polos, certo? E se eu fizer a minha transformada inversa de Laplace da minha saída, vai ser alguma constante vezes exponencial de menos sigma 1t, mais outra constante vezes t, exponencial de menos sigma 1t. Nesse caso aqui eu vou ter a resposta exponencial mais rápida sem que haja um sobressinal. Não vai ter nenhuma oscilação. Não é a forma mais rápida do sistema chegar no valor final, mas é a resposta mais rápida sem que você tenha o seu sistema passando por cima do valor final. Vai ter algumas ocasiões em que você vai querer projetar um sistema em que isso aconteça. Reduzindo um pouquinho mais o amortecimento, a gente pode ter uma resposta subamortecida, que é um zeta entre 0 e 1. Nesse caso a gente vai ter polos complexos e conjugados. E a resposta vai ser senoidal com uma amplitude exponencial. Certo? A exponencial pode ser crescente ou não de acordo com a parte real dos meus polos. Nesse caso aqui, se eu fizer a transformada inversa de Laplace, eu vou ter uma amplitude que vai ter um decaimento exponencial vezes uma senoide. Então, no nosso plano S, eu vou ter os meus dois polos aqui, certo? Vai ter a mesma parte real, mas vai ter partes imaginárias conjugadas, certo?
Então é importante que a gente vai ter uma nova nomenclatura aqui. O meu sigma d e o meu ômega d. Tá? A gente vai mostrar por que isso aqui é interessante. O meu ômega d vai ser ômega n vezes raiz de 1 menos zeta ao quadrado. E o meu sigma d vai ser zeta ômega n. Tá? Então nesse caso aqui, quando ele é subamortecido, o meu sistema vai ser esse. Ele vai tender a um valor final e ele vai chegar até o valor final oscilando com uma amplitude amortecida. Então, como a gente viu no slide anterior, duas grandezas interessantes da gente quantificar é o sigma d e o ômega d. Agora, o que seriam essas quantias aqui? Sigma d seria a frequência de amortecimento exponencial. Certo? Frequência exponencial, como a gente viu no sistema de primeira ordem, é aquele número que está indicando o quão rápido você chega no valor final. Certo? Então, eu vou ter aqui o meu sigma d multiplicando o t na exponencial. Essa é a minha frequência exponencial. E a gente chama de frequência de amortecimento exponencial. A gente também tem o nosso ômega d. Nosso ômega d é a frequência de oscilação amortecida. Então, o sigma d e o meu ômega d nada mais são do que a parte real e parte imaginária do meu polo. Certo? Então, os meus polos aqui vão estar complexos conjugados, a parte real vai ser igual, e a parte imaginária vai ter a mesma magnitude, só que um dos polos vai ser positivo, outro negativo. Então, se eu olhar o meu plano S com os meus polos, e eu pegar um deles aqui, por exemplo, esse polo que tem a parte imaginária positiva aqui, e eu posso ver que o segmento de reta que vai da origem até o polo vai ter tamanho ômega n. E se eu considerar que eu tenho um ângulo aqui, θ, certo? Esse ângulo θ vai me mostrar o quê? Se o meu sigma d está aqui e eu sei que ele é ômega n vezes zeta, e eu tenho um ângulo θ aqui, então eu sei que o meu zeta aqui vai ser igual ao meu cosseno de θ. Certo? Então, o meu sigma d vai ser ômega n vezes cosseno de θ. Ou seja, essa porção aqui, essa projeção no eixo dos reais. E o meu ômega d vai ser a projeção no eixo dos imaginários. Então, aqui eu tenho o quê? Ômega n vezes raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. Isso aqui, se eu fizer essa operação considerando que o meu zeta é cosseno, isso aqui vai ser a mesma coisa que tem um seno de θ. Certo? Então, essa aqui vai ser a projeção no eixo dos imaginários do meu ômega n, e esse aqui vai ser a minha frequência de oscilação amortecida, ômega d. Tá? Então, se eu considerar aqui também que na minha resposta no tempo do sistema subamortecido, eu tenho um atraso de fase na senoide, o atraso de fase da senoide vai ser dado pelo arco tangente de zeta sobre raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Bom, resumidamente, a gente tem 4 tipos de respostas no sistema de segunda ordem. Não amortecida, superamortecida, criticamente amortecida e subamortecida. Não amortecida vai ser uma senoide que nunca vai ser amortecida, certo? Superamortecida vai ser um exponencial, não vai oscilar nada. Crítica amortecida não vai oscilar também, vai ser simplesmente uma resposta exponencial, mas vai ser a mais rápida sem que eu tenha a oscilação. E a subamortecida vai ser uma senoidal em que a amplitude vai decair aos poucos até que ele chega no valor final. Certo? Caso o sistema tenha um sigma d, um polo com parte real negativa. Observando aqui qual que seria a nossa saída no tempo do meu sistema a um degrau unitário, vai ser 1 menos uma senoide aqui que vai ter uma amplitude que vai decair com o tempo. Então vai ser uma senoide em que com o tempo infinito, isso aqui vai decair para zero de amplitude, certo? Porque isso aqui é uma exponencial que vai estar elevado a um número negativo vezes o tempo. Então eu vou ter uma constante menos uma senoide que vai decair para zero no tempo. Então o nosso valor final aqui, nesse caso vai ser 1. E olhando qual que seria a nossa resposta subamortecida, isso aqui vai ter as seguintes características. Tá? Um sobressinal, um tempo de subida TR, um tempo de pico e um tempo de acomodação TS. Então, o tempo de subida TR vai ter a mesma definição que a gente viu para o sistema de primeira ordem.
É o tempo de subida entre 0,1 a 0,9 do valor final. Não existe uma relação analítica simples de se obter que você pode aplicar para todos os sistemas, tá? Mas conhecendo a resposta no tempo, é fácil você calcular isso. Vou ter também o tempo de pico, considerando aquela nossa resposta C de t que a gente já mostrou, usando a transformada inversa. Nosso tempo de pico vai ser igual a π sobre ωn raiz de 1 menos zeta quadrado, ou simplesmente π sobre ômega-d. O tempo de acomodação TS também vai ter a mesma definição que a gente viu para o sistema de primeira ordem, que seria atingir e se manter a 2% do valor final. Isso aqui, considerando uma estimativa bem conservadora, o meu TS, certo, vai ser igual aproximadamente a 4 sobre zeta ômega n, que seria 4 sobre sigma d. Tá? Isso aqui é uma estimativa bem conservadora. Tá? Que se você for ver na saída, isso aqui está considerando só o quanto que ele decai a 98% da amplitude da nossa senoide. Tá? Eu não estou considerando em que ponto da senoide ele chega a 98%. Pode ser um valor de tempo até menor para chegar nesses 2%. Tá? E eu também vou ter o meu sobressinal. Meu sobressinal seria o quanto em porcentagem, né, nesse caso, porcento OS de porcento overshoot, né, que seria o sobressinal em inglês, seria o quê? O valor máximo da minha saída, menos o valor final, dividido pelo próprio valor final, certo? Como eu quero porcentagem, eu multiplico isso aqui por 100. Se eu pegar a nossa função C de t e for ver qual que seria analiticamente esse valor, o sobressinal em porcentagem seria e elevado a menos zeta π sobre raiz quadrada de 1 menos zeta quadrado vezes 100. Como eu posso ver aqui, ele só tem a ver com... ele só está em função de zeta, né? O resto é tudo uma constante conhecida, são todas constantes conhecidas. E se eu quiser, por exemplo, qual que é um zeta em que vai me dar um sobressinal desejado, por exemplo. Usando essa formulazinha aqui, eu chego num zeta em função do sobressinal, vai ser menos ln, do meu sobressinal em porcentagem dividido por 100, dividido por raiz quadrada de π quadrado mais ln quadrado do meu sobressinal dividido por 100. Uma coisa importante que a gente pode notar é que o meu sobressinal depende só de zeta, certo? O meu tempo de pico só depende de ômega-d. E o meu tempo de acomodação só depende de sigma d. Então, se eu for olhar o meu plano S, certo? Se eu pegar uma linha aqui que sai da origem e vai para qualquer ponto, certo? Uma reta aqui. Uma reta com uma inclinação constante, certo? Ou seja, com um ângulo constante, vai ter o quê? Um cosseno de θ constante, certo? Se ele tem uma cosseno de θ constante, considerando esse θ, certo? Esse ângulo, o meu zeta vai ser constante. Se o sobressinal só depende de zeta, qualquer polo que entra nessa reta aqui, ele vai ter o mesmo sobressinal. Se eu considerar agora um tempo de pico que só depende de ômega-d, e eu pegar aqui uma linha horizontal no meu plano S, minha linha horizontal no plano S vai ter o mesmo número imaginário. Partes reais diferentes, mas a mesma parte imaginária, que vai ser ômega-d. Nesse caso aqui, nessa linha em que o ômega-d é constante, eu vou ter todos os sistemas que têm polos nessa linha aqui, vai ter o mesmo tempo de pico. E considerando o nosso tempo de acomodação depende só da parte real do nosso polo, ou seja, sigma d, qualquer linha vertical aqui no meu plano S vai ter a mesma parte real e também vai ter o mesmo tempo de acomodação. Então, sistemas que têm polos em uma linha, nessa mesma linha aqui, vão ser sistemas que vão ter o mesmo tempo de acomodação. Tá? Então, essa seria a interpretação física de como é que o nosso sistema se comportaria de acordo com a posição dos polos no nosso plano S. Então, se eu, por exemplo, pudesse pegar os meus polos aqui e construtivamente, por exemplo, no meu sistema massa-mola-amortecedor, eu conseguisse alterar algum parâmetro dele que fizesse com que os meus polos, numericamente, se deslocassem só no eixo imaginário, certo?
Lembrando que no sistema de segunda ordem ele vai ser conjugado, certo? 1 e 1. Eu aumento a parte imaginária um pouco para 2. O 2 vai descer aqui. O 3 vai subir mais um pouco aqui na parte real. Na parte negativa vai descer, certo? Então, esse movimento aqui vai mudar o comportamento do meu sistema, certo? Então, o movimento desses polos no eixo imaginário vai fazer o quê? Com que o meu sistema tenha uma maior frequência. Lembra, a parte imaginária dos meus polos indica qual que é a frequência de oscilação do meu sistema. Então, fazendo com que o meu polo deslize no eixo imaginário, aumentando a magnitude, eu vou ter uma maior frequência. Vai ter um maior ômega d, certo? Mas, ao mesmo tempo, nota a parte real aqui, ó. Zeta ômega n, certo? Essa parte real aqui não vai mudar nada. Então, essa parte real tem a ver com o meu decaimento, certo? Com o meu amortecimento. Então, eu posso estar aumentando a frequência, mas não estou mudando o meu amortecimento. Então, o que eu vou ter? Vai como se eu tivesse aqui o meu sistema inicialmente aqui, e depois aumenta a frequência. Então, ele oscila mais rápido, certo? Mas o decaimento continua sendo o mesmo. Eu deixo ele oscilando mais rápido ainda, na curva 3. Ele vai continuar tendo o mesmo decaimento. Então, se eu colocar uma envoltória nesse decaimento, vai ser igual para os 3 sistemas. Tá? Então, eu posso ver que do 1, aumentando a frequência até o 3, eu vou ter um tempo de subida menor, um tempo de pico menor, certo? Olha o tempo de pico aqui do 1, do 2 e do 3, certo? E eu vou ter um tempo de acomodação constante, porque o meu decaimento da parte exponencial vai continuar o mesmo. E quanto mais eu aumento a frequência aqui, o meu sobresinal vai ser maior também. Agora, se eu mudar os meus polos construtivamente, certo? Mudar a parte real dos meus polos, de 1 para 2, por exemplo, estou aumentando a magnitude da parte real, certo? Nesse caso aqui, a parte imaginária, que seria a parte do ômega d, não está mudando. Então a oscilação que decai não está mudando de frequência. Então vai ter a mesma frequência, mas como eu estou deslocando o meu eixo, os meus polos no eixo real só, eu estou aumentando a parte real, eu estou aumentando também o meu amortecimento. Então, eu tenho 1 e tenho 2 aqui, certo? Do 2 eu tenho uma parte real maior, então eu tenho um amortecimento maior. Ter um amortecimento maior, mas a mesma frequência, significa que o tempo de pico vai ser o mesmo. Só que, como eu aumentei o amortecimento, ele vai entrar nos 2%, certo? Antes do que o sistema com o polo aqui indicado como 1. Então eu vou ter um tempo de acomodação menor. E também, como ele tem um maior amortecimento, eu vou ter um sobresinal menor. Se eu mudar construtivamente aqui os meus polos seguindo a reta que sai do meu eixo imaginário e passa por todos eles aqui, certo? Mantendo nessa mesma reta, eu vou ter um sistema em que vai ter o mesmo formato de resposta, só que vai ter uma frequência maior, certo? Vai ter uma velocidade maior. Ele vai chegar no valor final mais rápido, vai subir mais rápido. Então, eu posso, nesse caso aqui, eu estou mantendo o mesmo sobresinal. Lembra, todos os polos que se mantêm nessa reta saindo da origem, vai ter o mesmo sobresinal. Então, o meu sobresinal vai ser constante. Só que como ele reage mais rápido, eu vou ter um tempo de subida menor e um tempo de pico menor. Como eu também estou aumentando a parte real, eu sei também que eu estou aumentando o meu amortecimento. Então, eu sei que o meu tempo de acomodação vai ser menor. Agora, se eu tiver esse sistema subamortecido de segunda ordem, montado, mecanicamente montado, certo? Ou eletricamente, é um sistema físico, e eu tenho acesso apenas à entrada e saída, como é que eu posso obter os parâmetros desse sistema experimentalmente? Por que isso é interessante? E se eu quiser testar situações hipotéticas com esse sistema, eu poderia pegar o modelo dele numérico, certo? Ou seja, eu pego a função de transferência dele e simulo, certo? Então seria uma aplicação. Por que eu obteria experimentalmente esses parâmetros? Então, para o sistema subamortecido, eu sei que o meu zeta vai ter entre 0 e 1, vai ter uma oscilação que vai cair com o tempo. Então, colocando um degrau, certo? Colocando uma entrada em degrau e medindo a saída, primeiro eu posso medir o sobresinal.
Depois eu meço também o tempo de acomodação e o valor em regime permanente, ou seja, o valor final. Com tudo isso, o que eu posso obter? Eu sei que o meu sobressinal só depende do zeta. Conhecendo o sobressinal, eu posso calcular qual que é esse zeta. Depois eu vejo o tempo de acomodação. Com o tempo de acomodação, eu sei que ele é igual a 4 sobre sigma d. E sigma d é zeta vezes ômega n. Eu acabei de obter zeta com sobressinal, então conhecendo o TS, conhecendo o zeta, eu consigo calcular o ômega n. Tá? Então a única coisa que falta aqui seria o ganho desse sistema. Porque se eu coloquei, por exemplo, um degrau unitário na entrada, eu posso ver qual que é o valor final. Conhecendo o valor final e sabendo que o formato para que essa função de transferência tenha um ganho unitário, né, no valor final, se eu coloquei um degrau unitário, a saída vai ser também 1. É um sistema que eu tenho ômega n quadrado sobre s quadrado mais 2 zeta ômega ns mais ômega n quadrado. Então, medindo o valor final, eu sei qual é o k que eu tenho que colocar aqui para multiplicar esse ômega n quadrado para dar o valor final que eu observei experimentalmente. Então, tendo zeta, ômega n e qual que é o ganho, eu tenho o comportamento do sistema completamente definido. Então eu consigo colocar esse meu sistema como um modelo numérico e simular ele no computador. Caso eu tenha um sistema de segunda ordem que não seja subamortecido, a gente não vai entrar nesse caso, tá? Porque nesse caso aqui eu tenho respostas exponenciais. Aí depende do... Como é que eu vou diferenciar um sistema de primeira ordem de um superamortecido de um criticamente amortecido? Aí eu teria que ver qual curva se ajusta melhor de acordo com os parâmetros, mas a gente não vai entrar nesse caso, tá? Agora a gente vai ver os efeitos dos polos adicionais do meu sistema. Isso é importante porque sistemas de maior ordem podem ser aproximados por um de segunda ordem, por exemplo, se eu tiver apenas 2 polos dominantes. E o que seriam polos dominantes? São os polos mais próximos do eixo imaginário. Então, se eu tiver polos adicionais que têm um decaimento exponencial da resposta própria dele, certo? Característico desses polos, rápido o suficiente para ser desconsiderado, eu consigo eliminar ele do meu sistema e calcular a resposta aproximada somente pelos polos dominantes, certo? Agora, o quão rápido é esse decaimento? Qual que é a distância dos meus polos adicionais dos meus polos dominantes no meu plano S? Essa distância depende da precisão que você quer. Tá? Geralmente, de um modo mais prático, assim, você vai ter que se os seus polos adicionais forem mais de 5 vezes à esquerda do que os polos dominantes, eu posso desprezar. Tá bom? Esse aqui é uma regra mais ou menos geral, caso você não tenha nenhuma precisão de projeto requerida. Pode começar isso aqui com o primeiro chute, despreza, faz os testes e vê se realmente se aproxima do segunda ordem. Se se aproximar, tá tudo beleza. Se não, você vai ter que considerar e fazer alguma simulação um pouco mais complicada para saber qual é a sua resposta. Um exemplozinho seria o quê? Um sistema de segunda ordem, comentado em degrau, e eu coloco aqui um polo adicional real. Tá? Então, além do meu polo, dos meus 2 polos do meu sistema de segunda ordem, eu tenho um polo adicional. Nesse caso aqui vai ser um polo menos αr. Tá? Então, vamos estudar isso aqui com 3 casos de posicionamento desse polo adicional e vamos ver o que acontece. Tá? Essa aqui é a expansão em frações parciais. E se eu pegar agora a transformada inversa de Laplace, eu vou ter aqui uma constante, mais alguma coisa que vai estar eventualmente decaindo. E aqui vai ter a parte da resposta que tem a ver com o terceiro polo, certo? Com o meu polo real adicional que eu coloquei no meu sistema. Então, se ele for um polo real, eu sei que ele vai ser alguma exponencial que vai estar decaindo no tempo. E quais são os 3 casos que eu vou considerar? Vamos considerar aqui um αr1 que vai estar relativamente próximo dos meus polos do meu sistema de segunda ordem. Depois eu vou pegar um αr que vai estar um pouquinho mais longe deles. Tá? E depois eu vou colocar um outro αr que vai estar tendendo ao infinito. E vamos ver o que vai acontecer.
Para o primeiro caso, em que o alfa R1 está relativamente próximo dos outros polos, aqui eu coloquei separado essa primeira parte aqui, certo? Que seria a parte que tem a ver com o meu degrau, a parte que vai estar decaindo, certo? Que seria a parte da resposta do meu segundo sistema de segunda ordem. E eu separei aqui a resposta que tem a ver só com o terceiro polo. No primeiro caso, em que o meu alfa R é bem próximo dos meus polos do sistema de segunda ordem, eu vejo que a contribuição dele é relativamente grande em relação à magnitude que eu tenho só da parte de segunda ordem mais a entrada. No segundo caso, em que eu coloquei o meu polo adicional um pouco mais para frente aqui, um pouco mais à esquerda, eu vejo que a influência dele é menor. Dependendo do caso, eu posso até ignorar. Agora, se ele for tendendo ao infinito, o decaimento dele é tão rápido que nem vai aparecer no gráfico. Então, vai aparecer só a resposta do meu sistema de segunda ordem. Tá? Então, quanto mais para a esquerda eu coloco o meu polo adicional, menos importante ele vai ser. Dependendo do caso, se, por exemplo, o meu alfa R for mais de 5 vezes a distância para o eixo imaginário do que os meus polos dominantes, eu posso estar desprezando ele completamente. Agora, efeito de zeros, de forma geral, ele afeta mais a amplitude da resposta, não muito a forma. Mas quanto mais próximo ele vai estar dos meus polos dominantes, maior vai ser o efeito do zero na forma da resposta transiente. Ele altera um pouco, não altera muito, mas quanto mais próximo, ele vai ter uma alteração na forma mais intensa. Quanto mais longe, a amplitude da fração parcial vai ser afetada de uma maneira igual por esse zero que eu coloquei. Certo? Então, nesse caso, se o meu zero for bem longe dos meus polos dominantes, vai ser como se eu estivesse multiplicando o meu sistema anterior simplesmente por um ganho. Então, em vez de ter multiplicado um zero, vai ser como se tivesse simplesmente multiplicado uma constante no meu sistema como um todo. Então, vamos ver aqui um exemplozinho em que eu vou ter essa função de transferência, tá? 9 sobre s² mais 2s mais 9. Isso aqui vai ser um sistema em que eu vou ter polos com uma parte real igual a menos 1. Tá? E aqui eu vou ter a minha entrada integral. Agora, se eu considerar aqui a introdução de polos em zeros em menos 3, menos 5 e menos 10, qual que vai ser o impacto disso aí na minha saída? Aqui eu sei que quando eu multiplico um zero, eu vou mudar a amplitude. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu estou interessado só na forma do meu sistema, na forma da minha resposta, eu vou fazer o seguinte. Eu estou multiplicando por s mais 3. Então, eu vou multiplicar por 1 sobre 3 aqui, certo? Então, quando eu multiplico isso aqui 1 sobre 3, eu mantenho o meu valor final em 1, tá, do meu sistema. Esse sistema original vai ter um valor final 1. Quando eu multiplico por s mais 3 e divido por 3, eu vou manter o valor final em 1. Tá? Então, eu estou interessado em ver só a mudança no formato da resposta do meu sistema. Certo? Então, a primeira curva que a gente vai ver é com o sistema original, sem nenhum zero a mais. Seria esse aqui, esse azul aqui. Certo? Eu coloquei com o zero em menos 3 agora. Certo? Esse S mais 3, ele vai adicionar no meu sistema um zero em menos 3. Então, eu vejo aqui que vai ser essa curva preta, mais aqui. Então, eu vou alterar bastante o formato dessa resposta, mas ele no final vai acabar no mesmo valor final, certo? Mas você vê que o tempo de pico mudou, certo? O tempo de subida mudou também, o sobressinal mudou. Então, apesar dele poder também alterar o ganho, como esse zero está próximo, relativamente próximo do meu polo, que é em menos 1, eu tenho uma boa alteração da forma. Então, quanto mais eu for jogando o meu zero mais para a esquerda dos meus polos, você vê que o efeito desse zero na forma vai diminuindo, ele vai se aproximando da minha resposta sem nenhum zero. De uma maneira mais simples da gente entender como é que isso aqui funciona, pensa no seguinte. Essa aqui seria o meu C original, certo? A minha saída original, que vai ser o quê? G vezes R. Função de transferência vezes R. Se eu coloquei um zero a mais, é como se eu estivesse multiplicando a minha saída original por S mais A, sendo o meu A menos o meu zero, certo? Então, é como se eu estivesse agora tendo a derivada do meu sistema, estou multiplicando por S, certo?
S vezes a minha saída, a derivada da minha saída, mais um outro fator aqui, um outro termo, que é a minha saída vezes um ganho A. Certo? Então, se o meu A for muito maior do que as derivadas da minha saída, então eu posso praticamente desprezar esse termo aqui e considerar que é simplesmente o A multiplicado pela minha saída original. Tá ok? Então a gente viu até agora o efeito do zero, só que zero com parte real negativa. Agora, com zero com parte real positiva, ou seja, eu coloco um zero que tem um termo S menos alguma coisa positiva, vai ser um sistema que a gente considera como um sistema de fase não mínima. É um sistema que tem um comportamento meio bagunçado. Tá? Ele é bem difícil de controlar. A gente não vai entrar exatamente no que isso significa. Vamos entrar mais conceitualmente. Tá bom? Então, para a gente ver por que ele fica bagunçado, vamos ver o seguinte. Quando o meu zero é negativo, eu estou multiplicando, é como se estivesse multiplicando a minha saída original por S mais A. Agora, se o zero for com a parte real positiva, eu estou multiplicando por S menos A. Tá? Isso significa o quê? Que eu estou acrescentando um ganho negativo no meu sistema, certo? Então, a derivada da minha saída original vai estar na direção contrária do ganho do que eu estou colocando da minha resposta original. Então, o que pode acontecer, em boa parte dos casos, é que você vai ter um comportamento inicialmente contraditório em relação à minha entrada. Tá? Depois, eventualmente, ele pode até chegar no valor final que você esperava, mas, a princípio, ele vai ter um comportamento completamente ao contrário do que você espera. Um exemplo de sistema de fase não mínima seria, por exemplo, esse aqui. Tá? Qual que seria o comportamento normal que eu estou esperando no meu sistema? Meu sistema está aqui, no repouso. Coloquei uma entrada em degrau unitário. Eu espero que ele já vá subir, oscilar, certo? Se for um sistema de segunda ordem subamortecido, por exemplo. Vai oscilar e vai amortecer até chegar no meu valor final 1, certo? Agora, o meu sistema de fase não mínima, ele pode fazer exatamente o contrário. Em vez dele subir, ele vai descer e depois vai começar a subir. Tá? Aí vai oscilar e vai entrar no seu valor final. Então, é um sistema que, por exemplo, tem uma direção inicialmente alterada para o sentido contrário antes de reagir à entrada da maneira esperada. É como, por exemplo, a bicicleta, certo? Se você vira o guidão para o lado direito, você espera que a bicicleta vai virar para o lado direito. Mas dependendo do tamanho da sua roda, da característica da sua bicicleta, o seu centro de massa pode ir um pouco para a esquerda antes da sua bicicleta começar a virar e você sentir que está indo para a direita, certo? Então, esse é um exemplo em que você vai ter um sistema de fase não mínima, e esse é um tipo de sistema bem complicado de controlar, tá bom? Mas se você estiver colocando um zero com parte positiva, você vai acabar criando um sistema de fase não mínima a partir do sistema que anteriormente era bem estável. Um outro efeito de zero é quando eu estou cancelando um polo. Matematicamente eu sei, certo? Se eu tenho o mesmo termo multiplicando numerador e denominador, eu sei que eu posso cancelar. Agora, e se ele for perto, mas não for exatamente em cima do valor do zero, exatamente em cima do valor do polo? Se o zero for suficientemente próximo a um polo, o que ele vai acontecer aqui? Ele vai tornar a fração parcial desprezível daquele polo. Certo? Então, se eu ver agora um exemplo, esse aqui é o exemplo 4.10 do Nise. Eu tenho aqui a minha saída de um sistema que tem um polo adicional aqui, certo? O sistema original, S mais 5, S mais 6, e eu tenho um polo com S mais 3,5. Tá? Então, eu estou colocando aqui um zero a mais, S mais 4. E aqui no outro sistema, eu tenho um polo adicional, que ao invés de 3,5 vai estar em 4.01. Então ele vai estar bem próximo do meu zero, certo? Que é S mais 4. Agora, se eu for fazer a expansão em frações parciais da minha saída C1, o coeficiente da minha fração parcial desse meu polo vai ser 1. Que está mais ou menos dentro do resto, certo? 1, 3,5, 3,5. Agora, se ele está bem próximo, 4,5, entre, por exemplo, 4 e 4,01,
eu vou ter um coeficiente dessa fração parcial ridiculamente menor do que o resto, certo? Aqui eu tenho mais de 20 vezes menor do que o menor deles aqui. Então eu sei que isso aqui pode ser desprezado. Tá ok? Então, ele pode não ser exatamente em cima, mas se ele for suficientemente próximo do polo, ele vai fazer com que essa fração seja desprezível. Então é como se eu posso desprezar aquele polo, certo? Posso cortar esse polo, corto com esse zero, mas o fato de eu ter tirado esse polo extra aqui, vai ser como se eu tivesse colocado um ganho, certo? Como se eu tivesse colocado esse ganho do meu zero. Então, o efeito desse ganho continua existindo. Mas é como se eu estivesse simulando simplesmente 26,25, S mais 5, S mais 6. Tá bom? Mas vai ser como se eu estivesse aumentando o ganho desse sistema em relação ao meu original. Então era isso. Qualquer dúvida, entre em contato.